Queridos, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 25, e depois no capítulo 4, somente o versículo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, do versículo 18 ao versículo 25, e depois no capítulo 4, no versículo 1. Eu queria falar hoje sobre relações que glorificam a Deus. Pensarmos um pouco nessa ideia, baseado nesse texto de Colossenses 3, de 18 a 25, e depois no capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com imparcialidade. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Pai, a sua palavra foi lida e nós oramos a Ti, pedimos o Teu Santo Espírito que nos ajude a compreender a sua palavra da forma que o Senhor quer, para que possamos colocar em prática o que aqui ouvimos, para sermos a cada dia diferentes, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos meditando nesse tempo, nesse período, e trabalhando na ideia daquela série Tudo em Todos, Cristo tudo em todos, pensando na centralidade da pessoa de Jesus, na suficiência de Jesus, na capacidade total de Jesus, na supremacia de Jesus, pelo menos na abordagem de Paulo a esta igreja. E este modo enfático de pensar assim está no capítulo 11, do versículo 11 do capítulo 3, quando Paulo vai dizer que Cristo é tudo em todos. Então Paulo vai orientando essa igreja a caminhar sempre com este entendimento. Paulo pode ir um pouco além e recuar um pouco nos temas e nas abordagens doutrinárias, mas a ideia é sempre compreender, de olhar para Cristo como Senhor. E não foi diferente aqui nessa passagem. Mas Paulo agora vai abordar e ser um pouco mais direto, falando sobre esposas, maridos, filhos, pais, servos e senhores, porque no capítulo 3, no versículo 1 ao 17, Paulo já orientou de que forma eles deveriam se portar. Paulo disse a eles que eles deveriam se portar olhando e visando sempre a visão dos céus, olhando para o alto, buscando a santidade. E Paulo também orientou cada um deles a olhar então com maturidade nas relações pessoais deles, de uns com os outros, de uns aos outros naquela igreja. Paulo então estava atento a não deixar ninguém de fora na exortação que ele queria aplicar a essa igreja. Todos deveriam estar inclusos. E agora então, baseada nessa passagem, ninguém estaria fora desta exortação de Paulo a essa igreja. Todos estariam inclusos, porque esposas, maridos, filhos, pais, servos ou senhores, todos estariam inclusos. Todo mundo que estaria ouvindo aquela carta, de certa forma, se encaixaria em um desse grupo. Ou era esposa, se não fosse esposa era filha, ou era marido, se não fosse era filho, ou era filho somente, poderia também ser pai, ou era servo, um funcionário, ou era um senhor, podemos chamar assim de um patrão. Então todos estavam
abordados na exortação que Paulo queria dar a essa igreja. E é nisso que eu queria meditar com os irmãos hoje, de pensarmos nessas três classes, maridos e esposa, filhos e pais, servos e senhores, pensarmos um pouco o que isso pode também contribuir para o nosso tempo, para a nossa vida, porque todos que aqui também estão hoje, estão inclusos em uma dessas categorias. Todo mundo que está aqui é esposa, ou é filha, pode ser marido, pode ser filho, é pai, é funcionário, é patrão, todos estão incluídos nesta passagem. Não tem ninguém de fora, todos estão aqui. Por isso, então, Paulo vai nos ajudar a entender de que forma, então, a minha relação pode glorificar a Deus. De que forma, então, a minha relação com a minha esposa pode glorificar a Deus. De que forma a minha relação com o meu marido pode glorificar a Deus. De que forma, então, de eu como filho, pastor, posso glorificar a Deus. Eu sou pai, de que forma, então, posso glorificar a Deus. Eu sou um servo, eu também sou um funcionário de uma empresa. De que forma isso pode glorificar a Deus. Sobre a minha responsabilidade, eu tenho alguns funcionários. De que forma, então, isso pode glorificar a Deus. A primeira orientação de Paulo está no versículo 18 e 19. A primeira orientação de Paulo é que uma relação que glorifica a Deus é uma relação em que um casal entende os seus limites e as suas funções na sua família. Paulo é claro em separar no versículo 18 a responsabilidade da esposa e no versículo 19 a responsabilidade do marido. Paulo não está dizendo que existe responsabilidade maior e responsabilidade menor. Paulo está dizendo que não existe nenhuma responsabilidade superior e a outra responsabilidade inferior. Paulo é claro e enfático em dizer que existe limites e funções para cada um, em que uma família e um casal, para conduzir bem a sua família, precisava entender bem qual era o seu papel, qual era a sua função na sua família. Por isso que no capítulo 3, um pouco antes, a partir do versículo 9, Paulo vai responsabilizar uns aos outros na dinâmica de viver bem. Quando ele diz respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, né? Suportar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. A ideia que ele dá não retira dessa responsabilidade de uns aos outros o casal. Pelo contrário, Paulo também inclui o casal nesta responsabilidade. Por isso, então, que Paulo vai compreender que se a esposa não entender e se o marido não entender quais são os seus limites e funções em uma relação, vamos viver uma relação desgastada, com dificuldade e frequentemente disfuncional. E uma família disfuncional sempre vai estar pendente em alguma coisa e sempre vai ser uma relação pesada, sacrificial e difícil. Uma relação onde cada um não, quando cada um não entende isso, será uma relação em que o outro sofrerá um pouco mais. O outro vai sentir mais, porque está desigual, está com desarmonia, está diferente. Por isso que no versículo 18, Paulo vai orientar as esposas a se sujeitar a seu marido como convém no Senhor. A ideia de sujeição é a mesma ideia de submissão que está em Éfeso capítulo 5, a partir do versículo 21, que vamos ler daqui a pouco. A ideia da submissão não é necessariamente, não é subserviência, não é opressão, não é humilhação, mas é compreender que o esposo, o marido, a qual ela deve sempre se sujeitar e ouvir, de estar atento, de participar, de submeter a ideia dela, não tem mais, não tem menos, mas é a ideia de um marido que está conduzindo a sua família com a responsabilidade de segurar num barco no leme, ouvindo sempre a tripulação, nessa travessia do mar e da vida que estamos enfrentando. É o marido que está no leme, dirigindo a direção do barco,
mas está ouvindo a esposa, está atento ao mar, está atento a tudo, porque tem que ter alguém dirigindo. Não dá para nós acharmos que todo mundo pode dirigir, vai dar problema. Você imagina uma tripulação em que todo mundo dirige um pouco um barco, vai dar problema, vai trazer dificuldade. Paulo então orienta a esposa a se sujeitar, porque entende que ali é a função e o limite. A função de ouvir e se limitar a estar atento ao seu próprio marido. Mas quando a mulher entende isso, isso não é pesado, isso não é difícil, isto não é humilhação. Mesmo que o movimento feminista e libertário da mulher faça a mulher compreender que ela pode tudo, pode mesmo. Mas temos que entender que, biblicamente, é fundamental que entendamos quais são os nossos limites e quais são as nossa função. Mas Paulo, quando orienta a esposa a isso, é porque também o ideal é esse, e que o marido também vai cumprir o seu papel. Quando o marido cumpre o seu papel, a esposa, então, também cumpre o seu papel de forma devota, amorosa e sincera. O problema é que quando um falha na sua aplicação, na sua responsabilidade, o outro então toma o lugar. Toma a função do outro. Quando o marido não assume um papel, a mulher vai assumir. Quando a mulher não assume um papel, o homem vai tentar suprir. Esta relação não é pesada. Só é pesada e se torna pesada se cada um ultrapassar os seus limites. Por isso que Paulo vai chamar o homem à responsabilidade. Por isto, marido, que a mulher vai se sujeitar, se você amar. 19, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Então, se o marido amar a esposa e o marido também não tratar com amargura, então o marido vai estar centrado no que Deus quer. A ideia de amar a esposa e não tratar com amargura é justamente para não transitar nos extremos, porque tem marido que é o seguinte: ou ele é muito frio no seu amor, na sua sensibilidade, à necessidade do carinho do outro, ou ele é muito amargo, ou ele transita em um extremo, ou ele transita no outro. Quando Paulo convoca os maridos a olhar e a amar a esposa, é compreender a temperança do amor e não tratar com amargura. Porque deve ser péssimo para uma esposa morar, viver, casar, se relacionar com um marido amargo. Eu não tenho dúvida o quanto deve ser difícil, o quanto deve ser complicado. Uma pessoa com amargura é uma pessoa sem doçura, sem sensibilidade, sem misericórdia. O ambiente com esse camarada é um ambiente pesado, não é prazeroso. O camarada não provoca um ambiente legal na sua família com a sua esposa. O camarada é chato, o camarada é ciumento, o camarada não confia em ninguém, o camarada é violento no que fala. Como conviver com alguém assim? Existe gente assim? Existe, pessoal? Existe marido assim? É o que nós encontramos com facilidade. Por isso que Paulo vai convocar a este marido a amar e não ser amargo. Porque esse é o desafio deste marido. Porque o desafio desse marido, por incrível que pareça, as mulheres precisam entender que não existe responsabilidade maior e menor, mas existe uma responsabilidade em que está no homem, em que ele precisa compreender que a sua limitação e função, ela é um pouco mais responsável. Sabe aonde? Efésios 5, do versículo 21 a 25. Diz assim a Bíblia, Efésios 5, 21 a 25. E olha que interessante, irmãos. A mesma orientação que Paulo dá a essa igreja de Colossos, é a mesma orientação que Paulo dá à igreja de Éfeso, e vice-versa. Ou seja, Paulo dá a mesma recomendação. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês sujeite seu próprio marido, como no Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também
a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Olha, olhando esse texto de Éfeso, aos Efésios, parece que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Paulo está dizendo que a minha relação com a minha esposa, ela representa a relação de Cristo com a igreja. Paulo está dizendo que eu tenho que tratar a minha esposa como Cristo tratou a sua igreja. Com os pilares, se entregando, amando, se doando, se sacrificando, provendo, atendendo, abençoando a sua esposa. Você é assim? A minha família, a nossa família é esse modelo? Será que os maridos têm amado a esposa como Cristo amou a igreja? Será que a esposa tem se sujeitado e compreendido que ela representa a igreja? Esposas, se a maneira que você trata o seu marido fosse a maneira que a igreja trataria Cristo, como seria? Maridos, a maneira que você trata a sua esposa representa a maneira que Cristo trata a igreja. Se Cristo fosse olhar para a sua relação como um exemplo para tratar a igreja dele, como seria? Porque em nenhuma relação, queridos, se não houver essa maturidade, nós vamos criar uma relação e conduzir relações em que não glorificam a Deus, pelo contrário, e cria pessoas amargas, difíceis, doentes e oprimidas. Porque uma relação, quando não glorifica a Deus, gera casais doentes, feridos, que estão se relacionando, encaminhando, sem que esses problemas e estas questões sejam resolvidas. Tem famílias e casais que têm coisas que precisam resolver e sabem que precisa resolver, mas ainda não resolveram. Acham que o tempo vai curar ou vai resolver? Já pensaram em colocar em pauta para resolver, mas avaliaram que a questão é muito difícil e preferiram então recuar. Paulo está dizendo que se a esposa e o marido olharam para a relação como Cristo tratou a igreja e como a igreja se relacionou com Cristo, precisa então compreender que as nossas relações como casal, entre marido e mulher, precisa glorificar a Deus. Mas para isso acontecer, qual é o limite? O que eu devo fazer? Qual é a minha responsabilidade? Aonde eu me encaixo? O que eu devo fazer para isso ser uma realidade? Presta atenção, queridos. Qualquer orientação bíblica, nenhuma vai ser automática. Nenhuma vai ser automática. Nenhuma vai acontecer automática. Só uma coisa que acontece que é automática, que é a regeneração, o novo nascimento. Só esse. Fora isso, santidade, busca em Deus, oração, leitura bíblica, tudo isso só vai acontecer com a sua disciplina. A única diferença é que Cristo está dizendo que tudo isto que Ele orienta na palavra de Deus, nas Escrituras, é possível. Pastor, a minha relação não está assim, é ao contrário. A gente se agride verbalmente. Pastor, eu já agredi a minha esposa fisicamente. Eu já empurrei, já fui empurrada, já empurrei também. Eu já puxei faca, já tive... Pastor, tem coisa que eu já fiz que ninguém aqui da igreja sabe, nem o Senhor. E nem eu quero saber. O que eu estou querendo dizer é que tem coisas que só o casal sabe, que precisa se resolver e tem que resolver. Senão, o que vai empurrar com a barriga, o que vai empurrar com o tempo, vai explodir na frente. Tem que resolver. Esposa, qual é a sua responsabilidade? Marido, qual é a sua responsabilidade? Se cada um se encaixar e fazer isso, e fizer isso, eu tenho certeza que seremos uma igreja e teremos uma relação que glorifica a Deus. Amém, queridos? Queridos, pregar todo o conselho de Deus, pregar toda a palavra de Deus, nos dá esse desafio de encarar a responsabilidade o tempo todo. Nós poderíamos pular,
mas é encarar a realidade. E eu falo isso olhando para mim, que preciso necessariamente me encaixar também na minha responsabilidade. E não posso me esquivar em nenhum momento. Entenda isso, tá bom? Amém, queridos? Posso ouvir um amém, queridos? Amém? Os maridos aí, pode fazer assim para mim, um sinal assim? Assim, beleza, marido. Esposa, faça um coração, esposa, um coraçãozinho assim. Para o marido, faz assim. Isso. E depois você cobra ele, esse beleza que ele fez, tá bom? Paulo continua então orientando. Paulo agora vai orientar filhos e pais. Paulo vai orientar filhos e pais. Olha só o que diz o versículo 20 e 21. Versículo 20 e 21. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Paulo então vai dizer que uma relação entre pai e filho, que glorifica a Deus, é uma relação harmônica. Precisa haver uma harmonia. A primeira orientação que Paulo dá é abordando os filhos. E pede aos filhos obediência. Porque a ideia da obediência aos pais é uma ideia bíblica. Uma ideia bíblica e que nos remonta aos primeiros 10 mandamentos que o Senhor deixou para o seu povo. Em Êxodo capítulo 20, o mandamento é: honre teu pai, honre a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Ou seja, um filho obediente vai implicar diretamente também de um filho obediente a Deus. Estas coisas estão ligadas diretamente. A minha relação como filho de obediência ou desobediência também reflete na minha fé. Percebe-se que quando um filho é desobediente na rua, pode ter certeza que ele também é desobediente aonde? Em casa. Mas também, quando um filho é obediente na rua, ele também é obediente em casa. Então, a obediência ou desobediência se firma e se educa em casa. Ninguém se perde na rua, começa assim em casa. E isto, queridos, é tão sério, mas tão sério, que a Bíblia diz que a obediência, então, me faz viver mais. E só vou aqui abrir um parênteses, a ideia aqui é simples. Quando um filho é obediente aos pais e ouve bem aos pais, ele com certeza vai encarar menos dificuldades na frente. Ele vai encarar caminhos melhores na frente. Por quê? Porque pela experiência dos pais, podem dar isto a ele. Quem aqui como filho já ouviu dos seus pais? Pô papai, pô mamãe, eu fiz isso e deu errado. Mas eu não te falei? Você me ouviu? Eu te disse. Não foi por falta de aviso. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu deixei para você quebrar a cara. A ideia de obedecer não é ser dependente em tudo nas decisões, mas é ponderar tudo que uma mãe fala e um pai fala. Quem aqui já ouviu essa expressão, pastor? Praga de mãe pega. Já ouviu isso? Mamãe, eu vou sair. Mamãe fala assim, não sai. Queridos, quando a mãe fala assim, não sai, parece que é uma facada no coração. E você sai na rua pensando assim, vai acontecer alguma desgraça. Eu vou ser atropelado. Vão me matar. Vai chover, vai acontecer alguma coisa. Você fica tremendo. E você não sabe o que fazer. E você fica pensando, mamãe falou, praga de mãe pega. Vai, pode ir. Já ouviu isso? Essa expressão parece que é a pior, né? Vai, pode ir. Com esse tom, não vai. Dizer aí aos filhos, não vá. Aos maridos também, quando a esposa falar assim, pode ir, eu deixo, vai. Não vai não. Não vai não. Seja obediente, ouça. Isso é tão sério, mas muito sério.
Olha como a palavra de Deus relata essa seriedade. Em Deuteronômio capítulo 21, a partir do 18, relata da forma que os pais educavam seus filhos. Depois vocês podem ler em casa. Deuteronômio 18, não está ali não, mas está aqui, comigo aqui. Deuteronômio 21, do 18 ao 21. Olha só. Quando uma família tinha um filho desobediente, ele poderia fazer uma coisa: levar o filho até uma praça pública, o filho ou a filha até uma praça pública, chamar um sacerdote e dizer assim ao sacerdote, depois vocês podem ler isso na Bíblia, chamar ao sacerdote e dizer assim ao sacerdote: sacerdote, o meu filho é um filho desobediente e ele não quer me obedecer. O sacerdote então vai perguntar ao filho: filho, filha, o que os teus pais falam é verdade? Sim, é verdade, sou desobediente. Porque se ele disser mentira, é pior para ele. Então ele vai falar: eu sou desobediente. Você então se propõe a obedecer os seus pais? Ele vai dizer: sim, me proponho. Então volta para casa que o seu filho mudou. Mudou, né? Vamos ver. E tem a segunda opção para esse filho. Se ele disser, olha, eu não obedeço e não vou obedecer. Aí não vai? Então tá bom. Aí os pais têm a autoridade de dizer assim: sacerdotes, pode punir o meu filho. Pode punir meu filho em praça pública. Nós deixamos. E sobre estes pais, não pesaria nada sobre eles de pena. Sabe qual era a punição e disciplina? Sabe qual era? Morte por apedrejamento. Está na Bíblia, tá, irmão? Não sou eu, não. Graças a Deus não sou eu, é a Bíblia. Morte por apedrejamento. Um filho desobediente ia morrer apedrejado, porque é desobediente. Eu fico pensando se isso aconteceu hoje. Ou ia morrer muita gente, né? Ou teríamos também filhos mais obedientes, porque iam temer a morte. A ideia de uma punição muito, muito severa era justamente essa, para coagir os filhos, porque se eu não obedecer papai e mamãe, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Então é muito melhor obedecer, é muito melhor. Os filhos não precisam obedecer entendendo esse papel. Lógico que qualquer obediência que não glorifique a Deus e que seja diferente de um dever de um pai, não se obedece. Qualquer orientação de um pai ou de uma mãe em que agrida a liberdade, a questão física do filho, lógico. Então, não é uma obediência no sentido cega, mas é uma obediência de atentar a tudo que os pais falam. E aí, está tão sério, que no versículo 21, Paulo vai dizer aos pais: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. No original, a expressão pais aqui é o pai masculino, é a ideia da paternidade. Porém, filhos, no versículo 20, é a ideia do menino e da menina, do homem e da mulher. Então, aqui nesse texto, aqui no versículo 21, Paulo está chamando a responsabilidade do pai, do homem, e não dos pais, pai e mãe, mas somente do homem. Por quê, queridos? Naquele tempo, assim como hoje também, era muito comum o pai, entendendo o seu papel como provedor, trabalhar o dia todo fora de casa. E aí, então, era muito comum ele chegar no final da tarde, quase sempre no pôr do sol, para casa. E aí, então, dividir a responsabilidade da criação também dos filhos. Por questão de tempo e matemática, lógico, as mães ficavam mais com os seus filhos e tinham então mais poder de influência no sentido de educar, inclusive espiritualmente, os seus filhos. Naquele tempo, uma mulher judia, ela, na orla dos seus vestidos, ela colocava versículos da Bíblia, principalmente da Torá, para que os filhos pudessem ver o tempo todo, porque os filhos naquela época, assim como hoje, era muito agarrado à barra da saia da mãe. Já viu isso? Essa expressão? Então, na medida que ele se agarrava à barra da saia da mãe, ele via alguns textos bíblicos e a mãe educava os seus filhos.
Paulo então chama a responsabilidade do pai, em que o pai, o homem, precisa também assumir a sua paternidade, assumir a sua responsabilidade na criação dos seus filhos. Por isso que algumas expressões nós temos que evitar ao máximo, mas são expressões que acontecem no nosso dia a dia, e aí os homens aí, quem é pai sabe o que estou querendo dizer. Algumas expressões que temos que fugir, por exemplo, vê com a sua mãe. Olha, vê com a sua mãe. Não, papai, mas mamãe mandou ver com você. Não, mas vê com ela. Vê com a sua mãe. O que a sua mãe disse? O que ela falou? Se ela falou, tá falado. Olha, fala com a sua mãe primeiro, depois você vem aqui. Paulo está dizendo que o homem também tem que assumir a sua postura. Transferir para a mãe essa responsabilidade não vai adiantar. Pastor, mas eu faço isso, que toda vez que eu vou fazer e tomar minha responsabilidade, a minha mulher briga comigo que eu fiz errado. Aí vem a mulher, então, tem que entender. Se ela falou, vê com o seu pai, a mulher tem que entender que as consequências podem ser diferentes do que ela imaginava. Pede biscoito ao seu pai, aí o pai coloca lá 2 quilos de biscoito. Um filho de 3 anos. Aconteceu isso comigo essa semana. 5 horas da tarde, Theo falou assim, papai, me dá um biscoitinho. Aí eu calculei, ele vai jantar 7. Um biscoitinho 5, não faz mal nenhum. Mas aí o que eu pensei? Eu abri o armário e percebi que tinha vários biscoitos abertos. Aí eu falei assim, se eu não der esse biscoito para ele, ele não vai comer, vai estragar, vai murchar, e isso custa. Isso vale dinheiro, pessoal. Então o que eu peguei todos os pacotinhos de biscoito abertos e fiz um potão. Quando eu integrei para ele, irmãos, olha, parecia que ele estava tomado diante do Senhor, e falou assim, papai, que legal. Irmãos, ele foi comendo. Papai, quero água. E bebe biscoito, e fandangos, e bolachinha para cá, bolachinha, todos os tipos, e ficou radiante. Beleza. A mãe chegou e não viu nada. Beleza. E a gente ali sendo esquentado, preparando, eu imaginando, ele vai jantar, tá tudo certo, ele vai jantar. Queridos, quando a gente põe a janta na mesa, prepara tudo, ele fala assim, eu não quero jantar. No meu coração veio uma pontada no peito. Que eu falei assim, olha, vai sobrar para mim. Aí a mãe disse assim, Theo, mas por que você não quer jantar? Não, mamãe, eu comi biscoito. Aí eu estalei o pescoço, falei assim, papai, me salva. Mas você comeu qual biscoito? Olha só, qual, porque depende, né? Qual biscoito? Aí ele, todos. Aí ela falou assim, todos, mas todos que estavam no armário? Não, mamãe, todos, mas um pouquinho de cada. Pega para mim o pote que você comeu. E ele tem mania de comer e colocar o pote em cima da pia. Irmãos, ele veio com a bacia e entregou para a mãe. A mãe olhou para mim. E aquele olhar entrou, irmãos, na minha mente, no meu coração, na minha alma, e a minha espinha gelou. Quem mandou? Por que você fez isso? É por isso. É só eu sair que acontece isso. Não tem jeito. Agora você se vira. Dá a janta. Eu quero que ele jante hoje. E aí, irmãos, eu fui tentar convencer da importância do alimento, da importância de se alimentar, que ele ia ficar igual o Hulk. Eu tinha que dar algum jeito. Mas ele não jantou. Mas eu assumi a responsabilidade. Eu acho que eu errei na quantidade. Mas eu assumi a decisão de dar um biscoito para ele. E ela entendeu o que eu dei. Por isso, então, que nós temos que assumir. Eu acho que vamos errar mais do que acertar, mas temos que assumir. Se o seu filho ou sua filha vir até você, assuma, rapaz. Deixa ou não deixa, faça ou não faça, vai ou não vai, permite ou não. Mas assume. Se esquivar ou transferir a responsabilidade não vai ser bom. Aí o que então vai causar? Vai irritar os filhos. Pais, não irritem os seus filhos. A ideia de um pai que irrita os seus filhos é um pai de cerviz dura, pesada, as decisões não há misericórdia, não há compaixão.
ele agride, ele se comunica mal, ele dá ordens desorientadas, e isso desanima qualquer filho. Um pai, quando não entende isso, irmãos, ele então até chega ao ponto de se trocar com o seu filho. Eu dei um exemplo aqui de manhã, que eu conheci eu tenho um amigo, que ele, filho dele tem, hoje deve ter 6, na época tinha uns 4, 5, jogando videogame, e ele sem querer, irmão, se acha que ele errou, ele perdeu para o filho dele a partida de futebol. E ele, irmãos, ele ficou bravo, ele ficou nervoso, e ele falou assim, essa você vai ver, falou assim para ele. O filho não entendeu nada, 5 anos brincando, né? Botou lá, irmãos, o melhor time, botou ele no pior time, fez lá acho que 15-0, 18-0, ele viu que um papai é bom, viu, olha aí, papai, você ganhou de muito, sei o quê, ele foi se trocando. É uma brincadeira, mas mostra o quanto ele pode irritar o seu filho assim. Entre pai e filho não há disputa, cada um está no seu lugar, e o filho precisa crescer, amadurecer, avançar, sob a orientação também do pai. A ideia é que o pai precisa ser homem, e assumir sua responsabilidade. A minha preocupação é sermos uma geração que passa para a mãe a responsa. Por isso que é importante assumir a responsabilidade. Esposa, pode sair, deixa o seu filho com o seu marido, pode deixar. Não vai morrer não. Pastor, você não conhece ele. Eu não confio não. Eu vou no salão e ligo de 5 em 5. O que ele fez? Ele está onde? O que está acontecendo? Quem está aí? Faz um vídeo, manda uma foto, né? Mas confia, pode confiar. Pode sair com as suas amigas, ficar várias horas fora de casa, deixar ele estar com o seu filho, tá bom? Amém, queridos? Os maridos podem fazer isso aí de novo? Beleza? Olha aí, esposas. Olha isso, gravem os dedinhos, porque ele confirmou diante do Senhor, hein? Do Senhor. Paulo, então, chama o pai à responsabilidade. Nós temos que entender isso. Terceira orientação que Paulo dá, então, a esses irmãos, está no versículo 22 e 25. Só que antes, eu quero ler Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam aos seus pais. É a mesma orientação que Paulo dá à igreja de Éfeso. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Isso é justo. Honre teu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na administração do Senhor. Aqui, pais, também é a mesma expressão para o homem. Essa é a responsabilidade. E aí Paulo então vai agora dizer e vai chamar uma responsabilidade que tanto os servos quanto os senhores também precisavam glorificar a Deus. Mas quando que a relação entre funcionário e patrão, aquela pessoa que trabalha de empregado e tem sobre a sua responsabilidade funcionários, glorifica a Deus? Quando eu enxergo que o meu trabalho é algo divino. Olha para cá. Naquele tempo, estima-se que existia milhões de servos. E servos aqui eram escravos. Mas naquela época, ser escravo não era ruim. Porque qualquer escravo naquela época, para ser escravo, ele ia ter, por certo, um salário, uma casa e tinha alimentação, por conta do seu senhor. É verdade que o salário, de repente, não poderia ser tão justo, porque Paulo vai exortar aqui aos senhores a tratar os servos com justiça. Então, necessariamente, com certeza, em muitos casos não havia justiça, mas tinha um salário. Para os irmãos terem ideia, existia casos que a pessoa se vendia para ser servo, porque entendia que não ia ser tão ruim. Por quê? Porque ele tinha dívidas. Em alguns casos, a pessoa, quando tinha dívidas, poderia vender a sua dívida para o seu senhor e trabalhar e servir àquele senhor em troca do pagamento daquela dívida. Por isso, então, Paulo vai dizer que os servos naquela época, e nós também, de certa forma, temos que entender e olhar para os nossos senhores aqui na terra e não servi-los apenas para agradar pessoas como se estivessem vigiados, mas olhando para o Senhor com sinceridade de coração e temendo a Deus. Naquele tempo também, como é comum também no nosso tempo, um funcionário só era um funcionário eficaz, dedicado, quando tinha alguém vendo. Tem gente assim, queridos, que se o patrão sair, viajar, pegar uma folga,
o camarada morcega o dia todo. Já viu gente assim? Já viu? Quando o patrão aparece, ele olha, o supervisor, o gerente, quem for, quando aparece, ele se transforma. Só que qual é o problema? Isto não glorifica a Deus. Isto não exalta a Deus. A ideia que o Paulo quer dizer é que os servos cristãos, os escravos cristãos, precisavam ser os melhores escravos. Ao contrário, um servo cristão, um escravo cristão, precisava ser o melhor escravo daquele tempo, daquela fazenda, daquela agricultura. O problema de hoje é também muito semelhante. Em alguns casos, quando alguém descobre que o fulano é crente, não contrata. Pastor, se eu souber que é crente, eu não contrato, ao contrário. Porque eu já tive crente aqui que até me roubou. Já viu caso assim? Já viu caso assim? E isso causa um mau testemunho terrível, terrível. Mas nós não podemos fechar os olhos e não perceber que isto é uma realidade. E eu vou glorificar a Deus se eu, como servo, fazer tudo o que eu faço de todo o coração, como se fosse então para o Senhor, como se o meu patrão não fosse para daquela pessoa, mas fosse o Senhor. Eu faço o melhor porque eu faço para o meu Senhor. Não é aquele meu patrão que é o meu provedor, mas é Deus. Deus só está usando ele nesse tempo, naquele momento, para me prover, mas não é ele, é Deus. E é por isso que Paulo vai dizer que o mau trabalhador, no versículo 25, vai receber a recompensa do que ele fez aqui na terra. 25, por isso que quem fizer injustiça vai receber também em troca injustiça, porque Deus não trata ninguém com desigualdade. Deus está olhando, queridos, para nós como servos também, e dizendo que temos que trabalhar como se fosse então para o Senhor. E por isso que eu disse isso, porque no capítulo 4, no versículo 1, Paulo vai dizer a esses senhores que tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Então, para o escravo e para também o Senhor, era fundamental e importante que eles trabalhassem como se fosse para o Senhor. Olha a orientação que Paulo dá aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 a 9. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, vai receber isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. E se vocês, Senhor, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, estão nos céus, que não trata as pessoas com parcialidade. Percebe-se então que é a mesma recomendação que Paulo dá aos Efésios, dá também aos Colossenses. Por isso que nós então temos que encarar a nossa vida e as nossas relações para glorificar a Deus. Marido e esposa, glorifiquem a Deus. Filhos e pais, glorificam a Deus. O seu trabalho, glorifique o Senhor no seu trabalho. E o texto é claro: quem for justo, quem for correto e quem for fizer coisa boa e o certo o tempo todo, vai receber o tempo todo a coisa boa que vem do Senhor, como diz carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 8. Não se corrompa, não aceite. O pastor é pequeno, é uma coisinha aqui, outra ali, o nosso chefe não sabe, é uma coisinha aqui, não vai dar dano nenhum para a empresa, e está tranquilo, pastor. Não faça isso. O que você ganha não está dando, dá um jeito. Faça alguma coisa, mas não se corrompa. Não vale a pena, porque isto não vai glorificar a Deus. Todas as nossas relações devem glorificar a Deus, porque o nosso Senhor Jesus está nos céus, mas estar atento a todas as nossas decisões, responsabilidades feitas e não feitas aqui na terra. Uma conversão genuína
vai mudar todas as estruturas da nossa sociedade. As famílias vão ser mudadas, a relação de pai e filha vai ser mudada, a relação de trabalho vai ser algo diferente, porque o poder de Deus muda e transforma todas as nossas instituições, famílias, relações. O poder de Deus tem essa capacidade. E o Senhor quer ver em nós, que nós o glorifiquemos através destas coisas. Percebe-se que Deus quer que nós o glorifiquemos por nossas relações. Não pediu nenhum ato aqui religioso nosso. Não pediu nada aqui religiosamente. Não pediu nenhum sacrifício. Não pediu para ir em Jerusalém. Não pediu para ir no monte. Não pediu para fazer orações. Não pediu nada. Só pediu uma coisa: assuma a responsabilidade. É servo? Seja um bom servo. É marido? Ame a sua esposa. É esposa? Sujeite ao seu marido. É filho? Obedeça. É pai? Seja responsável. Acabou. Simples. O nosso dia a dia vai glorificar a Deus. É o nosso dia a dia, a simplicidade que vai sempre glorificar a Deus. Aí quem nos olhar e ver, vão dizer: olha, eles são diferentes. Ele é diferente. Ele não aceitou, ele não se corrompeu, ele é um pai legal, ele é amoroso com a esposa, ele não é amargo, ele é gente boa, ele é isso, ele é aquilo. E Cristo começa a ser glorificado. Aí se no final perceberem: agora eu entendi, ele é um cristão. Ela é uma cristã. Eles são servos de Deus. Entendi. Isso ajuda eles. Que o Senhor, queridos, nos ajude para que sejamos essas pessoas e que nossas relações, então, glorifiquem a Deus. Amém, queridos?